Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar um tema com vocês. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 14 ao 16. Amém? Você que está em casa também, Deus os abençoe. Daqui uns dias, você que faz parte da nossa comunidade aqui, está afastado por algum motivo, ou porque é do grupo de risco, ou porque tem crianças pequenas, guarda o teu coração que nós estaremos juntos. E talvez você que não é do nosso ministério, vem nos fazer uma visita, essa é a casa do teu pai, você tem liberdade aqui. Talvez você seja de outro estado, se estiver passando por aqui, pastor, você vai ser muito bem recebido, fique à vontade. Rafa, aumenta meu retorno, por gentileza. Hebreus, nosso texto base de hoje, capítulo 14, ou 4, versículo 14 ao 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém? Queria fazer uma oração, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa passagem, Senhor. Jesus, nós te louvamos porque nós sabemos que nós temos o sumo sacerdote, Senhor, Pai, que sem pecado algum, sem mácula, se entregou, Senhor. Pai, no nosso lugar, Pai, teve uma morte, Pai, vexatória, uma morte pesada, Senhor, mas para que hoje, Pai, nós tivéssemos vida, Pai, e vida em abundância, Jesus. Nós te louvamos. Te pedimos também que hoje todas as acusações, sabe, todas as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas falhas, Senhor, elas sejam, Senhor, Pai, menores, Senhor, muito menores, Pai, do que o Teu amor, porque diante do Teu amor, Pai, tudo isso, Pai, se torna, Pai, irrisório, Senhor, sem valor, Pai, porque na multidão, Pai, Pai, do Teu amor, Pai, Pai, Ele encobre, Pai, os nossos pecados e as nossas fraquezas, Senhor. E como nós lemos aqui, Senhor, que hoje nós possamos, Senhor, nos achegar a Ti, Pai, com confiança, Pai, com graça, Senhor, sabendo, Pai, que nós receberemos a misericórdia de Deus, Pai, porque nós temos um sumo sacerdote, o qual é Cristo Jesus, que vive e reina eternamente pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Amém. Queridos, Jesus, é extraordinário. Às vezes nós olhamos para Jesus e não nos damos conta de que Jesus, ele teve 3 ministérios, ou seja, 3 ofícios ou 3 trabalhos, se a gente fosse assim dominar, predominantes aqui, que são visíveis, que seria o ministério profético. Jesus, ele era profeta, Jesus era o sacerdote, e hoje ele é o sumo sacerdote, e Jesus também é rei. Ou seja, são os 3 grandes ofícios que nós temos que, quando nós olharmos para Jesus, vermos isso nele. E às vezes nós vemos pessoas no nosso meio, aqui na humanidade, que são bem-sucedidas, talvez um artista, alguém que você admire nas redes sociais, e às vezes você se esforça tanto para querer falar com aquela pessoa, e às vezes Jesus está ali ao seu lado, queridos, como nós vamos ver mais para frente, enfim, ali com Pedro, com os discípulos, Jesus está ali do seu lado te assistindo, e às vezes a gente não faz caso algum da presença dele. Eu queria, assim, antes de entrar no cerne da mensagem, eu queria passar, vamos dizer assim, algo mais técnico, para comprovar, a efetividade dessa palavra, porque essa palavra, ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Então, queridos, como profeta, o primeiro ministério de Jesus, ou seja, um profeta é o quê? Um porta-voz, desde o jardim do Éden ali, ou seja, desde que o homem falhou, existia um plano de salvação, e Jesus estava envolvido nesse plano de salvação, ou seja, ele é o representante de Deus que comunicou, para o seu povo como se daria essa salvação, em que circunstância ela se daria. Ou seja, se a gente for
pensar, especialmente para a igreja do Senhor, ele age como profeta. Hebreus, no próprio capítulo 1, versículo 1, vai dizer, olha, como profeta, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus, enviou, e Jesus enviou vários profetas, porque se nós formos ver, temos os livros aqui dos profetas maiores, os menores, enfim, mas existiram vários outros profetas que Deus, o próprio Deus enviou. Mas nesse tempo, nesse momento, o autor de Hebreus, ele expressa claramente que ele enviou Jesus, o próprio Filho, para quê? Para ser o nosso profeta, ou seja, para anunciar essas boas novas. Lucas 7,16 vai dizer, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. João 6, capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim, pois aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, depois de Jesus ter realizado um milagre, eles reconheciam que esse era o grande profeta que eles aguardavam, ou seja, que as Escrituras anunciavam. Como sumo sacerdote, segundo o ofício que é, hoje eu quero centrar minha palavra no sumo sacerdote, mas eu vou fazer uma breve passagem aqui e depois nós vamos ver na prática como ele age como sumo sacerdote. Queridos, desde a ascensão, quando Jesus foi assunto ao céu, ou seja, quando ele ressuscitou, ele passou ali a sentar ali ao lado do Pai, ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que intercede diretamente em meu e em seu favor. Ele é o nosso advogado, Ele é alguém que ministra diante do Pai, seja graça para a gente, seja perdão, misericórdia, aquilo que você precisa, seja cura, é diante dEle, como nós lemos, que a gente tem que se achegar de forma confiada ao trono, para quê? Para a gente alcançar graça, seja lá essa graça que você está buscando, seja uma porta de emprego, uma cura física, emocional, espiritual, não sei o que é, mas é Jesus que intercede diante de Deus em nosso favor. É por isso que está escrito em Romanos 8,34, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 João, capítulo 2, versículo 1 vai dizer, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você pecou, queridos, saiba que você tem um representante. Jesus, ele não atua como Satanás, como um acusador, ou seja, ele atua, como alguém, um advogado, como alguém que vai fazer a sua defesa. Ele se fez homem, não é isso que Filipenses vai dizer, se fez homem, se esvaziou da sua glória, Filipenses 2, ou seja, ele é capaz de condoer-se pelas nossas limitações. É por isso que o tema da minha mensagem hoje, queridos, é Deus se importa com você. Às vezes a gente pensa que Jesus simplesmente nos esqueceu, que talvez nós não temos mais valores, porque às vezes nós pecamos tanto, erramos tanto, retrocedemos tanto, pisamos tanto na bola, que a gente pensa que Deus não se importa conosco, mas Deus, Jesus, ele se importa com você. E essa função, enfim, como sacerdote que eu quero declarar nessa noite. Hebreus 7:25, capítulo 7, versículo 25 e 26 vai dizer assim, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, ou seja, é por meio de Jesus, e ele é capaz, Jesus Cristo, de salvar, se você se aproximar dele, ou seja, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles, é Jesus que intercede por nós. Aliás, o Espírito Santo também faz essa função, não é isso? Mas é um dos ofícios de Jesus. Então, ou seja, aqui nós temos, queridos, não é qualquer sumo sacerdote. Às vezes a gente quer dar muita glória ao homem, as pessoas honram os homens e as pessoas, e nós esquecemos que Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, ele estava acima de todos os outros sacerdotes, ele é o único sacerdote que é santo, inculpável e perfeito. Em nome de Jesus, vamos aplaudir Jesus por isso? Queridos, nosso Jesus, exaltado, enfim, acima dos céus, ele é Rei.
Ou seja, né, nós sabemos, queridos, que depois do milênio, no milênio e depois do milênio, a Bíblia categoricamente vai dizer que Jesus ele vai reinar para sempre, ou seja, que o seu reino é sempre eterno, é o que vai dizer Lucas 1,33, diz que o seu reino não tem fim, não é isso? Então, queridos, quando a gente chega perto de uma autoridade, talvez a gente não tenha tanto essa dimensão hoje, porque está tão bagunçada essa questão dos poderes, né? Mas os povos que hoje ainda têm, né, vamos dizer assim, a monarquia como sistema de governo, queridos, o rei ele é soberano, um decreto dele pode salvar ou acabar com a sua vida, pode colocar você em risco ou pode tirar você de risco, e a gente está diante de Jesus que é rei também, mas como eu disse, entenda, que se nós hoje temos comunhão, queridos, essa comunhão que nós temos com Deus, se hoje eu tenho vida, e uma vida abundante, uma vida livre, se eu posso ir e vir, se eu tenho liberdade diante de Deus, é por causa do ministério de Jesus, de tudo que Ele conquistou ali na cruz. Se não fosse por Jesus ter feito essa obra salvífica ali na cruz, ou seja, ter morrido, né, na morte constrangedora, uma morte cruel, terrível, nós não teríamos, querido, essa liberdade de nos achegarmos com confiança no trono da graça. Você já tentou falar de repente hoje com o presidente hoje no nosso país? Será que é uma tarefa fácil? Você, não, hoje eu vou acordar, vou sair aqui, vou lá para o Palácio do Planalto falar com ele. Não é fácil. E nós temos um rei, um Deus sobre todos, exaltado sobre tudo e sobre todos. E não temos dado importância. E para falar sobre essa, como eu disse, meu foco hoje é falar sobre o sumo sacerdote. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia para falar sobre um personagem que eu acredito que eu me identifico muito com ele. Eu acredito que ele é muito, né, um emblema, sabe, do símbolo da humanidade perante Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. Olha que texto magnífico que nós temos. João capítulo 21, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos juntos do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Quem estava na praia? Jesus. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu:
sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais novo, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro cingirá e levará onde não queres. Queridos, quando eu olho para o apóstolo Pedro, eu vejo um homem, sabe, cheio de altos e baixos. Quando eu olho, de repente, para o espelho, eu vejo esse Pedro. Porque a nossa vida, né, ela é cheia de altos e baixos. Né? Às vezes nós estamos tão cheios do Espírito Santo, capazes de declarações como o próprio Pedro disse, tu és o Cristo, não é? O Filho do Deus vivo, não é isso que ele disse? E passado alguns momentos, de repente, ele fala, Jesus não vai para a cruz, ou seja, Satanás conseguiu influenciar Pedro, ao ponto de Jesus falar assim, Satanás, afasta-te de mim porque não te conheço, não é isso? Isso não representa um emblema da humanidade? Às vezes a gente está tão cheio de Deus, tão cheio da unção no óleo, parece que tem dias que nós estamos tão, sabe, derrubados, tristes, não é? Nós oscilamos entre o alto e o baixo. Essa é a nossa humanidade. Ele, sabe, é tão forte que ele tem uma fé que nos chama a atenção. Ele é capaz de um momento andar sobre as águas e no outro momento o que acontece? Ele afunda. Queridos, Pedro e eu, você de repente, eu não sei se você está se encaixando com essa mensagem, mas Pedro é alguém que fala, olha Jesus, eu estou preparado, eu vou para a cruz contigo, olha, para a espada, para a morte eu vou, mas quando chega na hora do vamos ver, queridos, Pedro simplesmente nega Jesus 3 vezes. Sabe, Jesus preso ali, sexta-feira da paixão, aquela sexta-feira fatídica, sozinho, sendo julgado pelo sinédrio, pelos judeus. E onde é que está Pedro, querido? Pedro, sabe, no sábado está trancado dentro de casa depois que Jesus foi martirizado, com medo. Talvez a gente é assim, né, como Pedro. Às vezes estamos tão cheios, vamos fazer, e de repente parece que Jesus nos abandonou, sumiu, acabou o nosso ministério, acabou a esperança, acabou a nossa vida. Aí, queridos, vem o domingo, não é isso? Domingo pela manhã, glória a Deus, Jesus ressuscitou. E Jesus, Ele é tão lindo, é por isso que eu estou falando, queridos, Jesus, Ele se importa com você, Jesus, Ele quer você, Ele quer cuidar de você, Ele é o nosso sumo sacerdote, se achegue com Ele com confiança. Jesus é tão lindo, queridos, que quando aquelas mulheres vão ao sepulcro visitar ali o corpo de Jesus, elas se deparam com um anjo, e aquele anjo tem uma mensagem muito especial, porque vocês procuram entre os mortos quem vivo está, não é isso? E ele fala assim para essas mulheres, olha, manda uma mensagem para os discípulos e para Pedro. Jesus é lindo, queridos. Jesus sabia que Pedro tinha negado ele 3 vezes, não é isso? Manda uma mensagem. Jesus está te mandando uma mensagem hoje. Não importa o que você fez, querido. Ele quer, sabe, ter comunhão com você. Ele quer cuidar de você. Ele quer se aproximar de você. E essa mensagem era para que eles o aguardassem lá na Galileia, não é isso? Olha, vão para lá que Jesus vai encontrar com vocês ali. E nós lemos aqui no capítulo 21 que essa não era a primeira vez que Jesus havia aparecido para eles, ressurreto. Queridos, eu imagino, se coloque no lugar de Pedro, né? Sabe, aquele homem que carregava aquele estigma, né?
de ter negado Jesus 3 vezes, aquele cara que falou, eu vou morrer por ti, Jesus, não vai acontecer nada, aquele cara que era de ação, né? Chegaram os soldados lá para prender Jesus, cortou a orelha, aquela coisa toda, e Pedro era de ação, era o cara explosivo, enfim, mas ele carregava algo dentro de si, eu neguei o meu mestre. Queridos, você já pensou a profundidade disso? Você imagina, de onde eles estavam até Galiléia, queridos, era cerca de 100 quilômetros. Imagina você remoendo, né? Às vezes, hoje você pode estar aqui dentro remoendo algo que você fez, que você acha assim, agora não tem mais jeito, Jesus não vai me perdoar, é o fim. Você quer coisa pior do que na hora que você mais precisa de uma pessoa, ela te nega, ela te, sabe, de repente ela te trai, ela faz algum mal para você? Imagina o estigma de Pedro esperando essa vinda, né? Ou imagine, por outro lado, o efeito psicológico, isso não ficou dentro da cabeça de Pedro. Eu vou ter que me encontrar com Jesus. Você lembra quando você era criança, ou até na sua vida adulta, que você fez uma arte muito grande e você falou, minha mãe vai me pegar, ela vai saber que eu fiz isso. Ou ela descobre que você fez isso e você tem que ter aquele encontro com ela. Imagina o que se passava na mente de Pedro, sabe? E esse texto que nós lemos, queridos, aqui em João 21 vai dizer justamente sobre isso, né? Eles estavam ali pescando, eram 7, né? A Bíblia vai nos dizer que 7 estavam com eles. E às vezes quando na nossa vida nós fazemos algo de muito grave, que a gente julga muito grave, muito errado, muito reprovável, a gente tende a recuar, voltar para trás. Olha só o que Pedro estava fazendo, ele voltou a pescar. Está escrito aqui, ó, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa, queridos. Você que tem chamado, você que é o sacerdote do seu lar, enfim, você que é um influenciador, você pode perceber que quando Pedro disse que vai voltar a pescar porque ele era um líder nato, os outros fizeram o quê? Voltaram a pescar também, porque eles falaram, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, ou seja, de repente você vai, como líder, influenciar as pessoas para o bem ou para o mal, né? Será que essa sua influência está de acordo com a vontade de Deus? Ou seja, ele estava retrocedendo e estava levando outras pessoas com ele. Estão entendendo o que Jesus está querendo dizer para vocês? Para mim, nessa noite? E aí, queridos, né? A Bíblia vai nos dizer aqui, esse capítulo, né? João nos relatando aqui que, de repente... imagine, Pedro chegou lá, Jesus não estava, ele não falou que ia estar lá, vai para Galiléia. Imagine aqueles dias, e cadê Jesus? Ele falou, vou pescar. Mas de repente, queridos, Jesus ele aparece, sabe, ele lá na borda, 90 côvados, ou seja, 200 côvados, né? É uma distância de 90 metros aproximadamente, de 90 a 100 metros. Ele grita, olha, filhos, queridos, filhos. Ele não falou assim, olha vocês, seus covardes, olha seus traidores, seus inúteis, Não, ele falou o quê? Filhos, filhos, filhos. A mulher do fluxo de sangue, sabe, sem identidade, 12 anos, separada, segregada, foi a única mulher no Novo Testamento que Jesus chamou de filha, filha. Jesus hoje, sumo sacerdote, ele te chama de filho, filho. E ele pergunta, tendes algum peixe, tem algo de comer? Ou seja, Jesus precisa de algo, queridos, ele é rei, sacerdote, ele é, enfim, supremo. Ele precisava estabelecer uma comunicação com eles. E Deus hoje te trouxe aqui justamente para isso, para te chamar de filho, filha. É tremendo, queridos. E aí, enfim, olha só Pedro, olha a atitude de Pedro, né, ele é responsível, reativo. Quando João escuta, olha, né, João escuta e fala, olha, é o mestre, olha, é Jesus. O que Pedro faz? Ele estava, né, o capítulo que nós lemos, se cinge, pula dentro da água. Queridos, o que ele foi fazer ali, eu não sei, de repente chorar, falou, agora não tem jeito, né, ou seja, né, fugir, eu não sei o que ele queria fazer, queridos, mas ele sabia que aquele era o momento que ele tinha que se encontrar com Jesus. E ali, queridos, para onde é que ele iria correr? Jesus te trouxe aqui, ou você que está escutando essa mensagem, eu não sei se hoje ou daqui a algum tempo, Jesus ele quer falar com você, não adianta você correr.
Mas o mais interessante antes desse episódio é porque eles estavam pescando, não era isso? Só que nós lemos aqui que eles não pescaram nada durante a noite toda. Isso me lembra muito o que é o chamado deles inicial, não é? Não foi assim que ele, né? Estava ali lançando a rede, não tinham pegado nada, eles já estavam lavando. Se a gente for voltar aqui no começo do chamado deles, do apóstolo Pedro e tal, João, enfim, ele voltou a fazer o que fazia e não tinha pegado nada. Às vezes a gente abre mão do nosso ministério e falou, não, agora eu vou voltar a pescar, agora eu vou voltar para o meu serviço, agora eu vou voltar àquela vida que eu levava, agora eu vou beber, não tem mais salvação para mim, para que eu vou me guardar disso, agora eu vou me prostituir, eu não sei, eu vou voltar às velhas práticas. E Jesus, ele não quer isso, queridos. Só que Jesus, ele fala, ó, filhos, recriando o momento do seu chamado, trazendo à tona, lembra de onde é que você caiu hoje, lembra de onde é que Jesus te chamou, e ele está falando assim, olha, lança a rede do lado direito. Queridos, Jesus mandou 153, não era peixe, era grandes peixes, a palavra registra, 153 grandes peixes. Olha a fartura que Jesus manda, olha o recado que Jesus está te mandando, queridos. Ou seja, o que é que você fez que é, sabe, suficientemente capaz de deter o milagre que Jesus pode te fazer na vida? Nada, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Chegou o momento, sabe, de Pedro se encontrar com Jesus. Ele chega, está ali ainda puxando as redes, né? E aí, Jesus chama, olha, vem cá, ó. Vem cá. A Bíblia, a gente leu aqui, ó. Tinha o quê? Um braseiro, pães e peixe, ou seja, comunhão. Braseiro, ou seja, quando eu imagino o braseiro, queridos, eu gosto de imaginar, sabe, um lugar de comunhão, de aconchego, né? Enfim, né? Eu lembro que, né, a palavra vai nos dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar, que nós somos templo do Espírito Santo, então que essas brasas, elas têm que estar vivas aqui dentro do nosso coração, e de imaginar que, como se diz por aí, uma brasa fora do braseiro, o que vai acontecer? Ela vai apagar. Então o braseiro é lugar de aconchego, de comunhão, unidade, de fogo, sabe, de grandes coisas, ou seja, que alimenta, não é? Porque é o braseiro, através dele, que houve aqueles pães e aqueles peixes. É lugar de comunhão. Eu vi uma pessoa, um pregador, um grande pregador, falando que aquele braseiro, queridos, segundo ele, no Novo Testamento, só aparece 2 vezes, que é nessa ocasião e na ocasião em que Pedro havia traído Jesus, né? Porque se nós formos ver realmente João 18, lá está falando que estava muito frio na noite, né, que eles capturaram Jesus. Então, os guardas e os que estavam ali na casa do sumo sacerdote acenderam um braseiro. E ele dizia que ele estava recriando aquele momento onde, né, aquela perspectiva que ele traiu, negou Jesus ali 3 vezes, para quê? Para ele passar por aquele momento, reviver e saber, olha, né, através dessas 3 perguntas que eu vou te fazer, é que vai haver a cura. Então Jesus hoje de repente está recriando aí para você de uma forma diferente o cenário que de repente você resolveu largar para trás. Porque às vezes eu estou falando aqui com antigos líderes, você aqui que de repente nós nem sabemos, né, pastor? Porque nem o próprio Jesus nos revelou. E você trocou o seu cajado, a sua autoridade pela rede. E Jesus está te chamando hoje, olha. E ele pergunta, olha só, 3 perguntas. A gente sabe do equilíbrio, né? Ele negou 3 vezes e pergunta 3 vezes. Mas vamos tentar entender um pouquinho da dimensão dessas perguntas. Jesus pergunta, a primeira pergunta que ele fala, Simão Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Às vezes nós nos julgamos, nos superestimamos, vamos dizer assim, ou seja, né, a gente fala, olha Jesus, Pedro falou isso, né, ó, Jesus, vem cá, esses aí, ó, esquenta a cabeça com eles não, se o senhor for morrer e tal, eu estou preparado, eu vou contigo para a espada, para a mão, para onde que for. Ou seja, o que ele estava dizendo? Eu sou melhor e mais preparado do que eles. Quem talvez de nós hoje seria de repente soberbo, prepotente, eu não sei, ou entusiasta de dizer, não, aqui ó, pode ficar tranquilo, pastor Júlio, aqui
eu sou o melhor aqui, eu estou contigo e não abro, ó, Jesus, ó, aqui, será que nós teremos coragem de dizer que eu amo mais Jesus do que todo mundo? Ou seja, olha onde é que Jesus leva o apóstolo Pedro, de imaginar, porque, queridos, às vezes daquilo que a gente imagina que nós temos a nossa força, ou seja, que nós somos muito bons, que é o nosso ofício, que é a nossa arte, nós erramos ali, ou seja, nós perdemos tudo, porque assim como Pedro traiu Jesus ali, houve o sábado pela manhã, não havia aparentemente mais esperança, a morte havia botado fim nos sonhos de Pedro, e ou seja, Pedro ainda carregava um remorso por ter negado a Jesus 3 vezes, não é assim? Você fala, olha, eu pensei que eu era bom nisso, aí eu abri um negócio e aconteceu tal desgraça, não foi para frente. Se fosse assim, Isaac não tinha continuado a cavar os poços. Eu me relacionei com uma pessoa X, aí você pensa que todas as pessoas são como aquela pessoa. Jesus hoje, Ele quer, sabe, te curar, Ele quer te levar, né, onde você diz, ou até mesmo com Ele. Olha, eu pregava e tal, estava no altar, eu ministrava aqui no louvor, mas voltei a beber, não, né, sabe, eu voltei a beber, voltei a fumar, voltei a usar drogas, eu não sou mais digno daqui, e o seu chamado é aqui, ou seja, a sua cura vai passar necessariamente por aqui, né? Com Jesus, né, tudo está patente, ou seja, Jesus, Ele não vai mascarar, queridos, Ele nos chama, esse é o momento da cura de Pedro, Ele nos chama, sabe, não é tapear as nossas feridas, botar um curativinho, não, Ele vai limpar, sarar as nossas feridas, sabe, Ele não vai usar um remendo, né, ou seja, talvez a lixa de Jeová vai doer, o remédio dele vai doer, mas é necessário, porque é preciso reconhecer, queridos. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes, e Ele apacenta os meus cordeiros. Segunda pergunta, talvez mais intrigante também do que a primeira. Simão Pedro, tu me amas? Ou seja, agora não tem ninguém. Você me ama mesmo? Você ama Jesus? Hoje Jesus está te perguntando, você ama Jesus? Não tem ninguém, você e Jesus. Queridos, e ele responde, sim, Senhor, tu sabes. Isso é lindo, queridos. Sabe, Romanos vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, ou seja, nem morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem tronos, enfim, nada pode te separar do amor de Deus. Jesus, enfim, queridos, e vem a terceira pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Ele se entristeceu, porque, queridos, ali deve ter passado tantas coisas na cabeça do apóstolo Pedro, não é? Ministério, a vida toda dele, olha, Jesus veio, era assim, pescava, aí Ele me chamou para pescar pessoas, agora você é pescador de homens, e eu vi cada maravilha Ele fazendo, e etc., mas não valeu a pena, não valeu nada, ou seja, aquilo é só passado, é só lembrança. E eu quero te dizer, queridos, como eu disse antes, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus, Ele está aqui, sabe, quando o apóstolo Pedro, ele teve esse encontro aqui com Jesus, ele saiu renovado, e Jesus às vezes está aqui, está aí te chamando para ter esse encontro, essa conversa com Ele, para você definitivamente se livrar dessa lepra espiritual que você tem, desse trauma que você carrega, dessa impossibilidade, porque a sua impossibilidade é a possibilidade para Deus trabalhar e fazer o teu milagre. Queridos, depois que Pedro teve esse encontro com Jesus, ele saiu dali para o cenáculo com 120 pessoas aguardando o quê? A promessa da chegada do Espírito Santo. Depois que ele teve esse encontro com Deus, queridos, esse homem foi cheio, com Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi, teve esse encontro com Jesus ali, queridos, no mar da Galileia, ele, sabe, teve a coragem, a audácia de enfrentar os judeus, ele enfrentou um governo todo por causa do nome de Jesus Cristo, ou seja, ele conseguiu proclamar a glória do reino do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Ele mudou a história dele e de outras pessoas. Entenda, queridos,
sem Jesus, nós não somos nada. Sabe, sem Jesus, nós somos fracassados. Se há algum louvor, alguma glória, queridos, é servir ao Mestre, é caminhar, andar com Jesus. O fardo dele é tão leve, queridos, ele pede tão pouco. E a gente às vezes faz tantas outras coisas por pessoas que não merecem, que não são dignas, que não são fiéis, que não têm honra. A gente se humilha tanto por coisas erradas, perde tanto tempo atrás de coisas que, sabe, não nos edificam, pelo contrário, nos destrói. Lembra que na presença de Jesus há braseiro, há esse fogo do Espírito Santo, há o peixe. Ele deu 150, Jesus já tinha os peixes, querido. A comunhão, ou seja, há pão, o pão vivo que desceu do céu, está ali. Pão, a providência, ou seja, não é o coronavírus, não é ninguém que vai nos tirar a nossa dignidade. Jesus está conosco, sabe? Ele está te falando, você quer fazer isso? Eu posso fazer milagre inclusive nessa área, mas eu te quero aqui, você é mais importante aqui. Para encerrar, versículo 18 vai dizer algo assim que eu demorei algum tempo para entender, mas vai dizer que Jesus falando com Pedro, Pedro, olha, beleza, agora a nossa comunhão está restaurada, mas deixa eu te contar uma coisa, hoje você é moço, você é jovem, né? Hoje você se veste do jeito que você quer, mas quando você for mais velho, você não vai para onde você quer, né? E você não vai fazer o que você quer. Queridos, Jesus estava dizendo ali sobre o martírio de Pedro, né? Ou seja, né, que ele seria martirizado. E a gente sabe, se a gente for olhar na história, né? Se eu não me engano, Eusébio, uma história... ou seja, esse camarada aí que o pastor Júlio falou, ele vai nos dizer que quando o apóstolo Pedro ele foi ser crucificado, queridos, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o mestre dele havia morrido. E a gente não encontra uma vírgula, sabe, uma palavra contrária dizendo que o apóstolo Pedro, ele morreu triste, reclamando do fim que o esperava. Eu quero te dizer, queridos, às vezes as pessoas tentam nos calar, mas elas não podem calar Jesus. Às vezes quando eu olho para 1 Pedro lá, a gente vai ver ele dizendo lá que, olha, é chegada a minha hora como Jesus havia me anunciado. Ele preso, ele sabia que ele ia morrer, porque ele estava se referindo justamente a esses dois versículos aqui que nós estamos falando. Ou seja, e é interessante que ele dizia, olha, Roma pode acabar comigo, pode me matar, mas o que eu fiz, a minha obra, ela vai permanecer, queridos. Jesus, ele nos dá essa honra de, em vida, sabe, fazermos parte dessa obra maravilhosa, ou seja, desse reino maravilhoso, ou seja, deixando o legado para as outras gerações. E eu tenho insistido nisso, queridos. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que é que nós vamos deixar para a posteridade? O que é que vão dizer, queridos, quando nós morrermos ali, aos pés do nosso caixão? Ali vai um grande homem, uma grande mulher de Deus, enfim, graças a Deus que foi, só trazia tragédia. O que é que você vai deixar de legado para as futuras gerações? Bênção ou maldição? Eu te sugiro, como, né, a própria Bíblia vai sugerir, que você escolha a bênção, queridos. Jesus hoje ele está aqui para te restaurar, como sumo sacerdote. Ele não está aqui para te acusar. Nós lemos, né, para a gente chegar, ou seja, né, com confiança ao trono da graça. Graça é aquilo que nós não merecemos, é o favor imerecido de Deus, não é isso? Enfim, Ele se compadece pelas nossas fraquezas. Se não fosse assim, por que, queridos? Né, eu anotei aqui várias passagens aqui, ó. Por que Ele se compadeceu, por exemplo, da multidão ali, multiplicando pães e peixes? Por que Ele se compadeceu daquela mulher encurvada, né, que está escrito lá em Lucas 13, versículo 10 ao 12? Por que Ele se compadeceu da viúva de Naim? Ou seja, que está em Lucas 7, capítulo 7, versículo de 11 ao 15, pelo endemoniado de Gadara ou do Gadareno? Por que Ele se compadeceu dele? Que está descrito lá em Marcos 5, de 1 ao 15. Por que Ele
se compadeceu do jovem epilético, que está escrito lá em Lucas 9, 37 ao 42, pelo homem da mão atrofiada, que está em Mateus 12, do 10 ao 13, enfim, dos 10 leprosos, por tantos outros. Por quê? E por que que ele não pode se compadecer de você nessa noite? Por que que ele não pode se importar com você nessa noite? Nós temos um sacerdote pleno, perfeito, santo, e sobretudo um sacerdote que nos ama. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui, um sacerdote que nos ama. Eu queria, em nome de Jesus, abre o teu coração para o Espírito Santo trabalhar na tua vida hoje. Abre o coração. Jesus, o próprio Jesus, Ele está aqui. Jesus, eu te peço, Senhor, vem aqui, caminha, Pai, no meio do teu povo, toca o teu povo, Senhor. Toca, Senhor, como está escrito ali, se necessário for, em Ezequiel, Senhor, que tu trocaria o coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível. Caminha, Senhor Jesus, aqui no meio do teu povo. Queridos, eu queria que você hoje, no seu cantinho aí de cabeça baixa, enquanto o ministério vai entoando uma canção, que você pedisse perdão a Jesus. Pedro, essa foi a forma de Pedro, sabe, se perdoar, de se reencontrar com o nosso mestre. Talvez não seja fácil falar: Senhor, me perdoa. Jesus, Ele não está te chamando de fraco, de, olha, seu inconstante. Não, Ele está te chamando de filho hoje. Está te falando: olha aqui, sabe, eu tenho pão, eu tenho peixe, eu tenho prazer, eu tenho comunhão para você. Você é importante para mim, eu te amo. Eu morri lá no Calvário, mas hoje eu estou aqui para, sabe, te abraçar. Foi o modo que Pedro conseguiu. Talvez ele não conseguiria falar: Jesus, mas ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, Ele sabe que você ama Ele, que você se importa com Ele. Aproveite esse momento aí. Se você tinha ministério, se você deixou as suas ferramentas do lado, aquilo que Deus te deu, hoje é dia de restituição, ou dia de você tomar posse, porque talvez restituição, porque você deixou Satanás levar, foi Satanás que te enredou, mas hoje você tem o direito de ir lá e reivindicar, porque são suas. Oh Jesus, talvez, queridos, foi porque você se cansou, mas oh Jesus, hoje Ele te levanta, Ele te restaura. Oh, no lugar da vergonha, queridos, hoje tem dupla honra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Jesus. Oh, Jesus, vem sobre as nossas vidas. Nós somos tão frágeis como o apóstolo Pedro. Erramos tanto, Senhor. Te negamos, Senhor, nas nossas conversas na rede social. Te negamos no oculto, Senhor, até na frente de muitas pessoas, nos envergonhamos do Teu nome. Mas nós queremos, Senhor, te pedir perdão. Nos perdoa, Pai, pelas nossas inconstâncias, Senhor, de termos ao Senhor, Pai, sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, mas reclamando tanto, murmurando tanto de tantas coisas. Oh Pai, nos perdoa porque nós não estamos vendo que a provisão do Senhor está do nosso lado. Aquele pão, aquele peixe, Senhor, aquele braseiro, a Tua presença, Senhor. Nos ensina hoje, Pai, oh Jesus, o valor da Tua presença. Tu és rei nesse lugar, nós sabemos disso. Nós te declaramos aqui como rei, como Senhor. Tu tem toda a autoridade, todo o poder. Nós abrimos os nossos corações nessa noite. Oh Jesus, apenas um toque seu, como o Senhor se compadeceu, Senhor, por tantas pessoas ali, Senhor, que Tu fez, Senhor, Tu passou aqui na terra. Se compadece da nossa situação hoje. Visita, Senhor, os enfermos ali, Pai, ou pela Covid-19 ou por outra qualquer situação, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor, porque eles são importantes para alguém e para Ti principalmente, Senhor. Que a boca hoje do túmulo seja fechada, que haja, Senhor, uma segunda oportunidade, uma segunda chance de Te confessar, porque, Senhor, o fim, sem Jesus ele é trágico, Senhor, sem Jesus nós não somos nada. Oh Jesus, sara as nossas feridas emocionais, sara, toca, traz o Teu bálsamo de Gileade aqui,
e passa nas nossas feridas. Tira todo o espírito mal, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, todo pensamento maligno, nós te resistimos, em nome de Jesus, e vem, Senhor, nos restaurar, Tu és o nosso oleiro. Se preciso for, Jesus, nós queremos ser quebrados hoje de novo. Pedro nesse dia ele foi quebrado, mas restaurado pela graça, pela Tua unção, e nós queremos ser restaurados, Senhor, para que nós possamos receber, Pai, a unção que vem do alto, Senhor, para que nós possamos, Senhor, Pai, receber, Pai, o vinho novo, em nome de Jesus, nós te pedimos, toca, Pai. Uma palavra Tua mudou, Pai, a direção dos ventos, cessou os ventos, Senhor. Uma palavra Tua, Senhor, mandou com que aquele cardume de peixe, Senhor, fossem, Pai, para a rede daqueles discípulos, Senhor. Então traz providência hoje, Senhor. Uma palavra Sua, Pai, apenas um toque Teu, Senhor. Oh, Senhor, quem pode te resistir, Senhor? Oh, Senhor, fazendo o Senhor, quem impedirá, Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá sobre as nossas vidas? Oh, Jesus, sumo sacerdote santo e inculpável, pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, nós somos sarados, nós somos sarados. Hoje, Senhor, existem pessoas aqui que estão ainda, Pai, com as ataduras, Senhor, com, Pai, as vestimentas, Senhor, de doentes, Senhor, mas que eles estão sendo curados, Senhor. Tira, Pai, oh, toda enfermidade, tira toda doença, Senhor. Restaura, Pai, ministérios nesse lugar. Em nome de Jesus, a palavra é Tua, Pai. O poder é Teu, a glória é Tua. Não é obra de homens, não, Senhor, é obra de Deus. Beleza? Sabe, ela está posta. Jesus hoje tem o braseiro aqui, Ele tem o peixe e tem o pão. Eu queria, sabe, te fazer um convite. De repente você saiu dessa presença, achou que era o seu fim, achou que seus pecados ou suas fraquezas eram muito maior do que o amor de Deus, que a graça de Deus. E hoje Ele te convida a fazer parte de novo desse banquete espiritual. Vem para a presença do Pai. Você é amado, você é chamado de filho nesse lugar. Talvez você nunca confessou Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, e Ele está fazendo como Ele fez naquele dia, chamando ali da beira da praia: olha, filho, vem para cá, porque aqui, sabe, tem o que comer, aqui tem provisão, aqui tem amor. Tem alguém que quer aceitar hoje o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ou que de repente precisa se reconciliar com Deus? Eu queria te convidar aqui, a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, pela sua vida, em nome de Jesus. Se você quiser, não saia daqui, não perca essa rica oportunidade não. Ou talvez você não é do nosso ministério, tem nos visitado e quer fazer parte da nossa igreja, da parte da membresia da comunidade cristã Fruto do Espírito. Esse é o momento que o Senhor te concedeu. Vem para cá, para frente também. Amém? Queridos, lembre-se sempre disso. Por mais difícil situação que você esteja passando, pela escuridão mais tenebrosa que apareceu um dia na sua vida, Jesus, Ele te ama, Ele está do seu lado, Ele está com você. E não há nada, absolutamente nada, queridos, que pode te separar desse amor, dessa provisão, desse cuidado de Jesus. Não deixe nunca Satanás minar o de mais importante que há em nossas vidas. Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus nos ama. Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso sacerdote. E creia, queridos, que toda obra que Deus realiza em nossas vidas, ela é perfeita, sabe? Ele tem o seu modo, a sua maneira de trabalhar com cada um de nós. Então se achegue com confiança, né, ao trono da graça de Deus. Hoje, se você entrou aqui como, sabe, com algum título de culpa, com algum título, queridos, pregue isso no madeiro da cruz, porque Jesus, Ele foi ali e tomou de Satanás todo o escrito de dívida, e as nossas dívidas foram pagas, e hoje nós somos livres para a glória de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, amém?